Olá, meninos. Eu passei uma atividade para vocês e nela precisa dessa relação trigonométrica fundamental. Olha para você que bacaninha que é essa fórmula, ela é incrível. É grande o processo de resolução, mas vocês vão achar fácil. Se precisar, assistam 2 vezes, porque na sala de aula, toda vez eu dou uns 2 ou 3 exemplos de como usar essa fórmula, tá bom? Relação trigonométrica fundamental. Ela diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu te dou o seno, tem como você descobrir o cosseno. E se eu te dou o cosseno, tem como você descobrir o seno, ok? Aqui eu coloquei um exercício, observa. Se seno de x vale 1/2, é lógico que você já sabe o cosseno. Eu coloquei um conhecido para você verificar mesmo naquela tabelinha. Se seno de x vale 1/2, com x maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 2, eu vou mostrar isso aqui agorinha. Isso só significa que está no primeiro quadrante. Então, o valor da tangente é... Para calcular a tangente, eu preciso do seguinte, ó. Tangente de x é só você pegar o seno de x e dividir pelo cosseno de x. Você tem o seno de x, tá faltando quem? O cosseno de x. Então, tá na hora de você usar a relação trigonométrica fundamental. Eu vou tentar deixar aqui bem certinho para que você veja bem daí. Então, vamos lá. Ó, vou copiar a fórmula. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou deixar a fórmula da tangente aqui para eu fazer agora mesmo, porque eu tenho seno, está faltando o cosseno. Então, vamos lá. Eu tenho seno. O seno que eu te dei, ó, se seno de x é 1/2, então vai ficar 1 sobre 2, como a fórmula é ao quadrado elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nessa forma, primeiro eu resolvo a potência. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora, esse número está sozinho, é um termo independente, vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 sobre 4. Vou ter que, aqui não tem nada, é 1, vou ter que tirar um mínimo aqui, para subtrair essa fração. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual... Tirando o mínimo de 4 e 1, o mínimo é 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Vou subtrair agora, ó, vou repetir. Cosseno ao quadrado de x é igual 4 menos 1, 3 sobre 4. Olha o que acontece. Eu quero o cosseno de x, não o cosseno ao quadrado de x. Vou tirar esse quadrado e passar em forma de raiz. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Então, vai ficar cosseno ao quadrado... Não, cosseno de x, já vou tirar o quadrado. Vai ficar mais ou menos raiz de 3 sobre 4. Quem que sai da raiz aqui? O 3 não sai, então vai ficar cosseno de x, vai ficar mais ou menos. 3 não vai sair da raiz, vou deixar. Raiz de 4 é 2. Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Só que quem que ele pediu? Observa aqui. O x tem que ser... Ele pediu o cosseno, nós já achamos o cosseno. Agora, eu vou fazer a bolotinha do cosseno. Quando eu falo bolotinha, é o ciclo trigonométrico. Observa aqui, ó. Ele quer o do cosseno. O cosseno é visto nesse eixo aqui. Aqui o cosseno é 1, aqui ele é menos 1, né? Só que ele falou nesse quadrante aqui, observa, ó. O x tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 2. 0 tá aqui, π sobre 2 tá aqui, tá nesse quadrante. Ele tá falando do primeiro quadrante. Então, é um número que está aqui nesse primeiro quadrante. Raiz de 3 sobre 2. Aqui o cosseno é positivo, positivo, negativo, negativo. Então, nesse quadrante, o cosseno é o quê? Positivo. Então, o cosseno que eu quero, cosseno de x que eu quero, não vai ser mais ou menos mais, vai ser só
raiz de 3 sobre 2 positivo. Eu pedi para que você calculasse a tangente, agora eu vou voltar no início da fórmula da tangente. Toda vez que você quiser calcular a tangente, você vai pegar o seno e dividir pelo cosseno. Quem que é o seno de x? 1/2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2, dividido pelo cosseno. Raiz de 3 sobre 2. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração. Repete a primeira, 1/2, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre raiz de 3. Ok, multipliquei. Eu não vou cortar direto aqui, não, vou fazer multiplicado passo a passo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes raiz de 3, deu 2 raiz de 3. Você vai ter que racionalizar. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para ver melhor, ó. Vai ter que racionalizar. Não pode ficar raiz no denominador, você multiplica por ela mesma aqui embaixo, no denominador e no numerador, que aí ela vai sumir. Pode cortar o 2, né? Porque tá multiplicando, ó, multiplicando aqui. Então, sobrou o que em cima? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, tá pronto esse exercício. Isso vai ajudar você na resolução das atividades que eu passei nessa semana.